Paz, meus irmãos, aqui professor Bruno, diretamente de EdVPM, e hoje, Teologia Sistemática, vamos estudar Sagradas Escrituras. Vamos aqui continuar nossa aula de Teologia Sistemática, e hoje o assunto é Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, manual de regra, fé e prática do cristão. Mas, como nós sempre dizemos, toda boa teologia começa a partir da Bíblia. Então vamos à Bíblia, vamos estudar teologia, vamos estudar a palavra do Senhor. Dois textos sagrados para a nossa meditação na aula de hoje. O primeiro texto, João, Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 17. E o segundo texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ao primeiro texto, João 17, 17. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do nosso Senhor Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Segundo texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 16, diz assim, 16 e 17. Palavras de Paulo. Toda escritura, palavra maiúscula, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Uma pergunta que muitas vezes se faz para o cristão. A Bíblia é a palavra de Deus? Ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Pode parecer parecido, pode parecer a mesma coisa, mas é diferente. Por exemplo, este livro aqui, que é um livro de teologia sistemática, ele contém a palavra de Deus. Por quê? Porque o autor vai escrever um estudo e vai citar versículos, passagens bíblicas e livros bíblicos. Porém, este livro aqui é uma ideia do autor chamado Meyer Birman. Então, o livro contém a palavra de Deus. Diferentemente da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada não é um texto que foi produzido por vontade humana, como diz 1 Pedro 1, 20, 21. Homens inspirados por Deus foram movidos pelo Espírito Santo, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, a Bíblia Sagrada é um texto que é de autoria de Deus, mas escrito por homens inspirados, debaixo da inspiração. Tudo o que está escrito aqui está isento de erro, diferentemente de um livro de algum autor que pode ter erros. A Bíblia Sagrada é a palavra inerrante, completa, perfeita de Deus para a nossa vida. É a nossa regra de fé e prática, é o manual do construtor, é o manual do projetista, é o manual do Criador, é a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia Sagrada é a revelação completa de Deus à humanidade. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus e não contém. Ela é a absoluta, a inerrante, a infalível, a poderosa palavra do Senhor. Então, a partir disso, vamos estudar alguns conceitos sobre a Bíblia Sagrada. Alguns princípios que nós devemos defender como cristãos e acreditar na Bíblia. Primeiro princípio, a Bíblia, ela é a revelação de Deus à humanidade. Deus quis se revelar. E Deus se revelou à humanidade na nossa linguagem, no nosso idioma, com uma forma em que o ser humano pudesse compreender a revelação. Então, é Deus que decide se revelar, é Deus que decide se mostrar ao homem através da sua palavra. Segundo, a Bíblia é inspirada. A palavra inspiração aí, theopnestos, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, significa soprada por Deus.
Mas que tipo de inspiração seria essa? Porque já ouviu alguém falar assim, poxa, que mensagem inspirada. Não é a mesma coisa da Bíblia como inspirada, palavra de Deus. Por quê? Porque o sentido da palavra inspiração é o seguinte: o Espírito Santo de Deus atuou, soprou na mente dos autores, por exemplo, Moisés, Mateus, Isaías, Jeremias, Tiago, João, Judas, Paulo, Marcos, Lucas. O Espírito Santo de Deus, no momento em que aqueles homens estavam escrevendo o texto sagrado, ele soprou, ele inspirou aqueles homens, e no momento em que eles escreviam o texto, com as suas palavras, com as suas linguagens, o Espírito de Deus os capacitou de forma que não houvesse erro, de que não houvesse falha no momento da sua escrita. Porém, a inspiração era temporária. A inspiração para a produção de texto canônico, a inspiração para a produção de texto bíblico dos autores que produziram a Bíblia, mais ou menos 40 autores, num período de 1500 anos, foi uma inspiração temporária, apenas para o momento de escreverem o texto sagrado. Então, o que nós temos quando lemos a Bíblia é a iluminação do Espírito. Estamos lendo um texto que é inspirado, produzido sobre o impulso do Espírito Santo. Ao lermos o texto inspirado, o mesmo Espírito que produziu o texto vai iluminar a nossa mente para que nós possamos ter um entendimento do conteúdo. A palavra de Deus é inspirada por Deus. A leitura bíblica que nós fazemos, ela é iluminada pelo Espírito para que nós possamos captar o sentido que Deus quis dar ao texto. A segunda palavra importante é inerrante. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não contém erros de nenhuma natureza, nem geográficos, nem históricos, nem biológicos, nem matemáticos. Mas temos que entender que a isenção de erro está no texto produzido pelo autor, no texto original. Quando as versões foram produzidas, é lógico que podem ter variações, não são erros, são variações do texto. As pessoas, ao traduzirem, precisaram fazer algumas adaptações para certos idiomas e precisaram fazer variações do texto. Mas a mensagem é a palavra de Deus, não contém erro, não contém falha. Tudo o que a Bíblia disse, todas as informações bíblicas, quaisquer que sejam, até hoje, nenhuma informação bíblica foi contrariada. Nenhuma informação bíblica se provou errada. Todas as informações bíblicas, históricas, biológicas, científicas, psicológicas, matemáticas, econômicas, estão confirmadas. Não há um texto bíblico sagrado que tenha sido refutado e jogado por terra por nenhum ramo de estudo científico. Isso é muito importante. A palavra é isenta de erros, inerrante. A palavra de Deus é completa. A Bíblia Sagrada não fala de tudo, mas fala de tudo o que você precisa para ser salvo. Tudo o que você precisa para conhecer Deus, tudo o que você precisa para entender o propósito de Deus, tudo o que você precisa para saber o que Deus quer de você, tudo o que você precisa para fazer a vontade de Deus na sua área familiar, sentimental, na sua área espiritual, na sua área física, está na palavra de Deus. Tudo o que você precisa saber está escrito na palavra de Deus. Por isso nós chamamos a Bíblia de completa palavra de Deus. E finalizando, a Bíblia é única. A Bíblia é a verdade absoluta. E isso não é preconceito, e isso não é elitismo. Isso é o que Jesus disse. Jesus disse em João, capítulo 17 e versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Singular. A Bíblia é a verdade absoluta. Não há como contrariar a palavra. Não há como contradizer a palavra. O que está escrito, Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Curiosidades, para você ver, a Bíblia é o livro mais vendido da face da Terra. Mais vendido. A Bíblia é o livro que está traduzido para o maior número de línguas na face da Terra. A Bíblia já foi virada de ponta cabeça, já foi pesquisada, já foi estudada, já foi minuciosamente testada e até hoje nada e nem ninguém conseguiu jogar por terra o que está escrito neste livro. Porque este livro é a revelação de Deus à humanidade. Foi Deus quem inspirou. Deus é o autor das Sagradas Escrituras. E, através do seu Espírito Santo, ele soprou, ele moveu, ele inspirou homens santos a escreverem a palavra, a escreverem o mandamento, a escreverem a orientação, a narrarem o que aconteceu. E estes escritos foram preservados miraculosamente. Percebemos que ao longo do cristianismo, nesses mais de 2000 anos de cristianismo, a igreja passou por severas perseguições. Líderes foram mortos, apóstolos foram mortos, bispos foram mortos, cristãos foram perseguidos, cópias da Bíblia foram queimadas, foram enterradas, foram destruídas. Mas, apesar da perseguição ferrenha, principalmente nos primeiros 3 séculos do cristianismo, primeiro século, segundo século, terceiro século e até começo do 4º século, principalmente isso tudo que era para ter aniquilado, era para ter destruído a Bíblia, isso tudo só prova que a Bíblia é algo sobrenatural, é algo que Deus planejou e por isso não pode ser destruído, e por isso não pode ser jogado por terra. Por isso nós precisamos valorizar a Bíblia Sagrada. Precisamos procurar na Bíblia. Muitas vezes as pessoas querem saber, eu quero escutar Deus falar comigo. Eu quero saber qual é a direção de Deus para a minha vida. Eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Simples, leia a Bíblia. Leia os Salmos, leia Provérbios, leia os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia as cartas gerais, leia o Antigo Testamento, leia o livro dos Reis, o livro de Crônicas, leia Esther, leia Josué. Recapitulando, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, na linguagem do homem. Esta revelação foi Deus que quis fazer. Deus decidiu se revelar ao homem. E a Bíblia é também inspirada, soprada por Deus. O Espírito Santo inspirou, moveu aqueles homens a escrever o texto sagrado, isentando esses homens de erro, isentando esses homens de falha no momento da escrita do texto sagrado, como nós chamamos de texto canônico. Segundo, a Bíblia é inerrante. Os textos que os autores bíblicos produziram, escreveram, os textos saídos da mão dos autores não contêm erro, não contêm falha de espécie alguma. Podemos ter traduções com alguma variação, com alguma questão, porém não são erros. Terceiro, a Bíblia é completa. Tudo o que você precisa saber para a sua vida espiritual está na Bíblia Sagrada. E por último, a Bíblia é a verdade absoluta. Qualquer questão precisa passar pelo crivo da Escritura. A Bíblia é a régua de medir. Por isso nós chamamos a Bíblia de cânon sagrado. O que significa cânon? É uma palavra grega que significa vara de medir, vara de conferir. A Bíblia é o nosso cânon sagrado. Por quê? Porque a Bíblia é a medida que vai comparar todas as coisas. Tudo precisa passar pela régua de medir, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus estudos em nome de Jesus.